Hoje, um tema que eu vou conversar com vocês é o que a gente precisa saber para iniciar um tratamento ortodôntico com os alinhadores, né? Em algumas outras áreas a gente já veio comentando alguma coisa, vocês já devem ter, não sei se todos aqui já fizeram o credenciamento. Eu acho que os alinhadores já devem ser uma realidade na vida de todos vocês, se não é, corra atrás. E mais do que alinhador, uma realidade na vida de vocês é os tratamentos ortodônticos híbridos. Mais do que nunca, nós temos a certeza de que estamos no caminho certo, no caminho correto, quando a gente vem falando para vocês há um tempinho já que a grande sacada da ortodontia são tratamentos ortodônticos híbridos. 6, 8 meses, 10 meses de aparelho ortodôntico fixo e depois finaliza com os alinhadores, tá? É o que eu falo. Imagina o que você queria para você. Você queria 2 anos de aparelho fixo na boca ou você queria 6, 8 meses de aparelho fixo na boca? Só você pensar o que você queria para você. Por que que seu paciente ia pensar de uma maneira diferente, né? É óbvio. Todo mundo... eu brinco que existem 2 ansiedades. A primeira ansiedade é a de colocar o aparelho e a segunda ansiedade, depois de 30 dias, já é a de retirar o aparelho. O que eu preciso saber para iniciar um tratamento com alinhadores? Antes disso, antes do que você precisa saber, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira pergunta: eu posso tratar todos os casos com alinhadores? O que você acha? Você pode tratar todos os casos com alinhadores? Sim ou não? Pode. Claro que pode. Com ortodontia fixa, convencional, autoligado, ortopedia, alinhador. Eu posso sim, claro que eu posso. Mas agora vem a segunda pergunta. Eu devo tratar todos os casos com alinhador? Aí é que está a diferença. Tratar, eu posso tratar qualquer caso com qualquer biomecânica ortodôntica, desde que ela seja mais indicada para aquele caso. Então pode ser que para um determinado caso ou outro, os alinhadores tenham algumas limitações, que eles ainda têm limitações, e às vezes eu não posso tratar, eu não devo, aliás, tratar todos os casos com os alinhadores. Então que fique bem claro, poder tratar eu posso, agora dever tratar aí eu já tenho que ter um pouquinho de cuidado e consciência para saber. Por quê? Porque existem algumas particularidades e existem algumas limitações em relação aos tratamentos ortodônticos com os alinhadores invisíveis, tá? Eu acredito, eu não sei se eu vou estar falando bobagem ou não, eu acredito que daqui 5, 10 anos, nós vamos estar usando cada vez menos os aparelhos ortodônticos fixos, né, os brackets, e cada vez mais os alinhadores, até por imposição dos pacientes. E com isso a tecnologia de softwares, de hardwares vai crescer muito para permitir atender essa demanda que a gente está sendo meio que empurrado, né, para os alinhadores. E eu acredito que no espaço de 5, 10 anos, a maioria dos tratamentos serão realizados com os alinhadores. Lógico, os brackets ainda terão sua função, como sempre, mas acredito numa evolução muito, muito grande nesses próximos 5, 10 anos aqui, tá, dos alinhadores invisíveis. Então, quais seriam essas particularidades? Então, eu posso tratar? Posso. Eu devo tratar? Não sei se eu devo tratar, tá? Então, por que não? Porque existem algumas particularidades, como, por exemplo, a complexidade do caso. Um caso que já é complexo para ser tratado com ortodontia fixa, você imagina, eu já defini que ele é um caso complexo. Então você imagina eu tratar esse caso com uma nova filosofia, que é a filosofia dos alinhadores, e que você sabe, tanto quanto eu, que precisa de uma curva de aprendizagem para isso. Então, para você fazer a sua primeira banda ortodôntica, lembra do quanto tempo você demorou, lembra da dificuldade que você teve, e posso te afirmar com certeza, porque eu também passei por isso, que essa banda não ficou das melhores.
Porém, conforme você foi treinando, conforme você foi trabalhando, conforme você foi tendo um maior número de pacientes, você foi adquirindo uma expertise, você foi adquirindo uma curva de aprendizagem que essa banda hoje, se você ainda usa, eu já não uso mais, mas como eu estou dando o exemplo da banda, mas se você ainda usa a banda, hoje a banda é show em apenas 2 minutos. Então você vê, você conseguiu ter uma melhor performance com o menor tempo, porque você acabou adquirindo uma curva de aprendizagem sobre esse processo. Então veja, se eu já defini que o caso tem uma complexidade, se o caso ele é complexo para a ortodontia convencional, imagina um caso que eu ainda estou adquirindo. Eu falo isso porque os alinhadores ainda é uma coisa nova, né? Então, mas eu ainda estou adquirindo um conhecimento, ainda estou adquirindo uma expertise com os alinhadores. Então, se o caso é complexo para ortodontia, que eu já domino fixa, com os alinhadores vai ter uma particularidade um pouco mais delicada para eu estar fazendo os casos com, de alta complexidade. Fora a sua expertise, a gente sabe que casos de alta complexidade não são indicados para os alinhadores, certo? Então vamos voltar nas particularidades. Outra particularidade, tipos de periodonto. A gente tem que estudar esse tipo de periodonto que o paciente apresenta. É um bom periodonto? Não é um bom periodonto? É um periodonto já com uma quantidade de gengiva inserida maior? É um periodonto com uma menor quantidade de gengiva inserida? Um periodonto muito delgado, muito fino? Pacientes com recessões gengivais? Então são particularidades que eu tenho que buscar do meu exame clínico para entender a indicação correta dos alinhadores, tá? Outra particularidade, tamanho das raízes e das coroas. O que isso quer dizer? Dentes com raízes muito longas são dentes que têm uma dificuldade ou que precisam de um tempo maior para a movimentação. Então isso já acontece com a ortodontia fixa. Se eu observar que eu tenho dentes com raízes muito longas, eu falei isso para um paciente hoje, ele fez uma avaliação, o paciente, ele tinha as raízes extremamente longas. Eu falei, entenda uma coisa, eu colo o bracket no seu dente, mas quem faz a movimentação ortodôntica, quem faz a movimentação dentária, na realidade é o fio. Então o bracket nada mais é do que um meio de transmissão da força do fio para a coroa do dente. Porém, o que eu movimento são as raízes desses dentes. Então, quanto maior for essa raiz, mais lenta será essa movimentação dentária. Então, por que é uma particularidade assim, para você prestar atenção em relação aos tratamentos com os alinhadores? Porque hoje em dia parece que todo mundo nasceu prematuro. Os caras hoje, tempo, tem que ser tudo para ontem, né? Tudo para ontem. Então o cara quer colocar o aparelho hoje e já está livre dele amanhã. Então se você percebe que tem uma maloclusão ou uma movimentação dentária, que devido ao tamanho das raízes vai fazer com que esse tempo fique um pouquinho mais longo, quem sabe não pensar no tratamento ortodôntico híbrido. E a outra particularidade que seriam as coroas, porque coroas curtas, coroas pequenas, coroas expulsivas dificultam a retenção do alinhador. Pode ser que eu tenha dificuldade desse alinhador ficar com uma retenção ideal, legal, ainda mais dependendo da biomecânica, se tiver intrusão, extrusão, expansão, são biomecânicas que eu preciso do alinhador 100% adaptado, uma ótima retenção. Lógico que a gente tem alguns attachments que podem ajudar isso pra gente, mas eu não posso contar com attachment. Na realidade, a ideia é que a gente use cada vez menos attachments. Mas, então, o tamanho das coroas ela é fundamental. Viu dente de coroa curta, coroa expulsiva, cuidado, vai ter problema com o alinhador. Certo? Ok? Então, outra particularidade. Vamos lá. Ixi, voltou tudo. Outra particularidade aqui. Tempo de tratamento. Então, casos complexos, como eu disse agora há pouco, né, que todo mundo
quer tudo para ontem, né? A pressa insana das coisas acontecerem, todo mundo quer tudo para ontem, então um tratamento aonde tenha um grau de complexidade um pouco maior, vai demandar um tempo de tratamento maior. Isso já era óbvio desde a ortodontia convencional, com os alinhadores também não vai ser diferente. E esse tempo de tratamento vai fazer com que eu tenha uma quantidade de alinhadores maior. Eu vou precisar de um número maior de alinhadores. Fora isso, o custo. Lógico, isso é óbvio. Quanto maior o número de alinhadores, quanto maior a quantidade, quanto maior o número de alinhadores, você vai ter um custo maior para esse tratamento, né? É tudo proporcional ao número de alinhadores, tá bom? E casos mais complexos, assim, que tem uma quantidade de alinhamento, de alinhadores muito grande, acaba afetando diretamente a assertividade daquelas movimentações e mais, a previsibilidade. Por isso que a gente tem empresas aí vendendo para vocês full. Por que ele vende full? Porque ele sabe que a previsibilidade depende de vários fatores, sendo um deles o engajamento dos pacientes. No início do tratamento, tudo é lindo, maravilhoso. No 20º, no 25º alinhador, no 30º, nesses casos que precisam de muito alinhador, o paciente vai cansando. O paciente também vai deixando de colaborar 100% com o uso dos alinhadores. Então a previsibilidade cai, a assertividade cai, a necessidade de novos alinhadores é iminente, com isso você pode também ter um custo maior para esse tratamento. Então, sabendo disso, sabendo de todas essas particularidades, eu faço a pergunta de novo. Eu posso tratar todos os casos com alinhadores? Posso. Agora, eu devo tratar todos os casos com alinhadores? Não. Tá bom? Devido a essas particularidades. E a particularidade principal que eu acho, que eu já comentei aqui com vocês, é em relação à nossa curva de aprendizagem. Eu dei o exemplo agora da nossa banda, né, da nossa querida banda, e fora isso, qualquer outro procedimento que você faça, tá? Tudo é treino, tudo é fazer. Eu gostava muito da bioprogressiva, eu gostava muito de Ricketts, então eu usava muito quadrihélice. Para você ter uma noção de tanto quadrihélice que eu fazia, que eu confeccionava o quadrihélice direto na boca do paciente. Eu, graças a Deus, assim como o Cláudio também tem uma habilidade manual fantástica, nós temos uma habilidade manual, somos, vamos dizer assim, os ortodontistas mais antigos, mais raiz, onde a gente precisava dobrar fio mesmo, em 7, offset, angular, desvio caudal, fazer barra palatina, transpalatina, botão de dinância, arco de dinância, vixe Maria. Então tinha muita dobra de fio. Então com essas dobras de fio, você acaba criando uma curva de aprendizagem, onde você pega um fio e faz qualquer coisa. Eu brinco que eu falo que o dia que eu cansar da ortodontia, eu vou vender bijuteria aqui na pracinha, vou virar hippie, deixar cabelo crescer e vou, quer dizer, os que sobrarem ainda, né? Vou deixar eles crescer e vou vender bijuteria. Vou vender bijuteria, tá? Então, por quê? Porque hoje eu domino os fios. Então, o que eu quero que entender para você é que, mais do que qualquer coisa, peguem casos mais simples, comecem com casos de baixa e média complexidade, trabalhem bastante os tratamentos ortodônticos híbridos, para que vocês vão entendendo como que os alinhadores funcionam. Qual é a resposta que você vai tendo do alinhador frente àquela biomecânica, frente àquela movimentação, frente aos casos que vão se apresentando, do que às vezes querer partir para casos de uma complexidade maior. Não, esse eu vou fazer com alinhador, eu quero ver, vai acontecer. Calma, vai com calma, tudo tem seu tempo. E as limitações? Bom, isso a gente já falou até em outras lives, isso tem no nosso credenciamento, que todas essas aqui são as limitações de movimentações com os alinhadores. Como, por exemplo, apiamento maior de que 4 milímetros, tome cuidado, desvio da linha média maior que 3 milímetros, rotações 20, 30, 40 graus de incisivos, de caninos, de prés, de molares. Isso tudo está muito detalhado no nosso credenciamento, totalmente online, tá? Extrusão e intrusão, casos que tem que ter muita recidiva, movimentações que necessitam de sobrecorreção, correção anteroposterior de classes 2 e classe 3, a própria literatura fala, ó, maior que 4 milímetros, às vezes é melhor pensar num outro dispositivo ortodôntico para corrigir essas alterações
anteroposteriores, tá? E a expansão de 4 milímetros. Então imagina, eu não sei se vocês acompanharam uma live aí há um tempo atrás, que eu mostrei um caso que o paciente tinha 4 caninos inclusos. Eu abri o espaço para os caninos e todos eles na boca sem nenhuma extração. Então eu consegui aí pelo menos uma expansão superior de 14 a 16 milímetros, superior e inferior. E aí você vê a diferença de limitação de expansão do alinhador para o autoligado. Tá? Então, frente às particularidades e frente a essas limitações, então eu não devo tratar todos os casos com os alinhadores. Agora, como é que eu posso tratar? Veja, esse caso é um caso de uma paciente que foi tratada, tá? E ela procurou, falando assim, olha, eu já fiz um tratamento ortodôntico e eu achei que esses meus incisivos superiores ficaram um pouco inclinados para vestibular. Mas se você olhar aqui, ó, ela é classe 3, tá vendo? Então, mandíbula à frente da maxila. Esse incisivo um pouco vestibularizado, isso era uma coisa iminente do tratamento pela maloclusão esquelética que ela tem de classe 3. Então, a gente foi fazer uma avaliação, ver que a oclusão posterior está legal, a oclusão posterior está legal. Falei, ó, dá para a gente fazer um desgaste interproximal aqui inferior, lingualizar um pouco esses incisivos, criar um overjetzinho para pelo menos trabalhar um pouco de torque aqui. Stripping, né, IPRs e torque para dar uma verticalizada nesses incisivos superiores. Então é um caso sem grandes particularidades, sem grandes limitações, então é um caso que foi aprovado para a gente fazer com os alinhadores. Tá? Então é isso que você tem que entender. Tá? Você tem que pegar um caso e saber, bom, esse caso eu posso trabalhar com os alinhadores, ou eu tenho que trabalhar com o híbrido, ou eu posso ter que fazer a ortodontia fixa. Esse é o Marcelo, me procurou, tá? Ele nunca tinha feito um tratamento ortodôntico e ele reclamava um pouco do apinhamento que ele tinha na região anterior. Você vê um sorriso legal, bacana. Ele tinha os dentes um pouco tortos, ó, um apinhamento aqui no inferior bem suave, aqui uma projeção, uma vestibularização um pouco desses incisivos, o lateral aqui girado, outro lateral girado, e ele reclamava desse apinhamento e que ele não tinha o trespasse aqui na frente, que ele queria devolver aquele trespasse natural na região anterior. Então, avaliando essas particularidades e as limitações do caso, a gente chega à conclusão de que esse caso também está aprovado para eu trabalhar com alinhadores. Estou te mostrando aqui 2 casos bem simples, de uma biomecânica muito simples, e que dá para a gente pensar em alinhador tranquilamente. Aí essa é uma outra paciente, que é do curso de residência, acho que é aqui de João Pessoa, se eu não me engano. Eu não lembro de onde ela é. Se é daqui, acho que é daqui, não lembro mais. É uma paciente que, se ela me procurasse hoje, de acordo com o problema, uma mordida vamos fazer aqui assim, ó. Uma mordida cruzada dos prés, lateral cruzado. Então, desvio de linha média, aqui, ó. Melhorando, necessidade de melhorar a intercuspidação, um apinhamento já um pouco mais acentuado no inferior, e olha o lateral onde estava. Então, se eu for estudar as particularidades e as limitações, esse caso está, dentro dos limitadores, está contraindicado, está indicado fazer um tratamento ortodôntico híbrido. Então, veja, quando que eu faria? Ó, eu comecei com o autoligado, em 4 meses está aqui eu já poderia passar para os alinhadores. Então, em 4 meses ela ficou com o aparelho fixo superior, e aí poderia passar para os alinhadores para ela, tá? No inferior, 0, 3 meses, poderia passar para os alinhadores. Então ela ficaria 4 meses com o aparelho superior, 3 meses com o aparelho fixo inferior, e eu migrava para os alinhadores. Então aquilo que eu falei para vocês, veja, eu conseguia reduzir para 4 meses de aparelho fixo superior, 3 meses o inferior, e ela já estaria indo para os alinhadores. Quem não quer fazer isso? Quem não gostaria de ficar pouco tempo com o aparelho na boca? Tá bom? Então vamos lá. Eu queria aproveitar aqui essa live aqui que a gente está fazendo para vocês
E entender que também um detalhe muito, muito, muito importante para eu entender como que eu devo, o que eu preciso saber para trabalhar com os alinhadores invisíveis. Primeiro, eu vou te dar mais uma dica. Então aqui estão alguns pacientes, né, das meninas, vamos dizer assim, e tem alguns pacientes dos meninos, vamos dizer assim, sempre mulher tem mais. E o que eu faço aqui? Vamos colocar aqui. Eu coloco todas as fotografias do paciente, que aqui já tem mais foto, mas ó, as fotos iniciais do paciente. Esse caso é um caso de tomografia, um caso que eu estou trabalhando. Olha isso aqui, ela fez um tratamento ortodôntico, olha a raiz desse lateral onde está. Eu estou usando ela está usando o aparelho fixo em cima, o autoligado New Evolution no superior e alinhador no inferior, trabalhando apenas o torque desse dente. O alinhador não mexe mais nenhum dente, eu só estou trabalhando o torque desse dente. Então organize essas pastas para que quando você vá procurar as respostas, né, as fotos, as fotografias que você precisa, esteja tudo aí na sua mão, mais prático, tá? Tá bom? Uma dica que eu dou assim que eu me organizo, eu acho que fica mais tranquilo. Então, primeira coisa, vamos lá, a gente vai digitar www.newan.do.br. Essa é a página principal do site, a página de abertura. Então, a primeira coisa que você deve fazer, antes de mais nada, deixa eu abrir aqui, deixar ele aqui assim. Antes de mais nada, eu tenho que fazer o meu cadastro. Então eu vou vir no cantinho aqui do site, ó, aproveitando para falar antes disso, ó, aqui se você entrar no site, eu falei do credenciamento, ó, esse ícone aqui do credenciamento nos alinhadores totalmente gratuito. Basta você dar 2 cliques aqui, vai abrir essa página, tá lá. Seu curso a seguir é totalmente gratuito, não se preocupe, basta você se cadastrar, tá? Cadastra, tem que colocar todos os seus dados aqui, seu nome completo, seu CPF, seu CRO, celular, e-mail, confirmar o e-mail, colocar sua senha, o estado, a cidade e qual é o seu consultor. Pode ser o Guilherme, pode ser a Silvia, a Cíntia ou a Rose, ou pode ser que você ainda não tenha nenhum consultor. Se você não tem nenhum consultor, você clica aqui que você não tem consultor, você vai ser direcionado para um dos nossos consultores, tá bom? Mas veja, é importantíssimo que você coloque todos os seus dados, todos, porque se faltar algum dado aí, vai chegar uma hora lá na frente, ou que você vai estar submetendo um caso, ou que você vai estar fazendo o pagamento desse caso, porque você pode fazer tudo online, vai travar o teu processo, vai ficar estancado o teu processo, e às vezes a gente vai ver quando a gente recebe uma mensagem e fala assim, CEP errado. Então tá tudo parado, tudo bloqueado, porque ou faltou um CEP, ou porque ele não colocou um e-mail correto, alguma coisa está faltando. Então, é o primeiro passo. Esse credenciamento que vocês acabaram, esse cadastro que vocês acabaram de ver, vale tanto para o credenciamento quanto para o site, tá? Fazendo esse cadastro aí, já vale para os dois, tá bom? Então, primeira coisa, faça o seu cadastro. E mais do que tudo, não esqueça de enviar. Se você preencher tudo isso e não enviar, a gente não vai receber, a gente não vai conseguir liberar você tanto para assistir o curso de credenciamento quanto para estar submetendo um caso clínico no site. Tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Nessa quadradinho amarelo aqui ao lado, tem a aba Entrar. Então você vai clicar aqui. Área do consultor não é a sua, área do doutor é a tua, área do paciente não é a tua. Então você vem aqui, ó, área do doutor. Então vai abrir a tua página. Olá, aqui sou eu. Olá, Vicente Carlos Almeida Pacheco Júnior. E aqui alguns tratamentos, 39 pacientes em tratamento, 20 finalizados, 8 arquivados. Então aí vai dando o histórico dos tratamentos que você está desenvolvendo. E, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esses 2 pacientes que eu já aprovei e que eu preciso fazer o pagamento do New Aligner. Então, a hora que eu clicar aqui para fazer o pagamento, eu aprovei,
E qual vai ser a forma de pagamento? Eu vou escolher aqui, vou pagar com cartão de crédito, vou pagar, como que eu vou pagar? E se aqui tiver algum dado errado seu lá do cadastro inicial, vai bloquear, vai travar e não vai conseguir fazer. Então, o seu cadastro lá é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Então, não deixe de fazer o seu cadastro, tá bom? Eu acabei mostrando o seu cadastro aqui pelo curso, né, do credenciamento, porque como eu já estou cadastrado, aí não conseguiria abrir a página para você, tá bom? Então, estando aqui, né, vocês têm que... tem esses vídeos, todos os vídeos explicativos. Esse é o vídeo do New One Control, que é o vídeo que vai explicar como que o paciente deve fazer as fotos e submeter as fotos no site. E aqui tem algumas aulas do credenciamento, que está aqui, também é disponível para você estar assistindo. Então tá tudo aqui em cima, tá? Tá tudo aqui, é só você estar trabalhando aqui. Então essa é a página que você vai estar usando. Então, vamos lá. Como é que você faz para submeter um caso, tá? Eu vou fazer um fictício aqui para você entender. Então você vem aqui, ó, clica aqui no adicionar pacientes, vai abrir essa página do cadastro. Você tem que preencher tudo. Veja, lembra como a gente começou a nossa live? Quanto maior o número de informações que você colocar aqui, maior será a assertividade do planejamento do seu caso, com maior possibilidade de sucesso do tratamento, tá bom? Então, aqui é o site. Vamos colocar aqui, eu vou inventar aqui um senhor teste, para eu saber que eu estou fazendo teste. Ó. É o senhor teste, deixar aqui mais próximo. Um senhor teste. Vou colocar um e-mail dele aqui. Eu não posso muitas vezes a gente tem problema porque digita o e-mail errado. Então, nessa hora, faça com calma, vá com cuidado, tá? Vá com cuidado para que você não tenha erro. Então, vamos lá. senhorteste@gmail.com. Então, coloquei aqui o senhorteste@gmail.com, data de nascimento dele, 14/9/1967. Ele é masculino. E aqui é muito importante também, porque às vezes, por exemplo, vocês sabem que a gente tem as possibilidades de fazer o tratamento com os alinhadores e os tratamentos ortodônticos híbridos. Então, por essas lives que a gente tem dado para vocês, com esses cursos de credenciamento que você está tendo, então, você já sabe quando que você vai usar o alinhador ou quando que você vai fazer o tratamento ortodôntico híbrido, certo? Então, se você vai fazer o tratamento ortodôntico híbrido, não precisa do escaneamento inicial. O escaneamento vai ser só ao final do tratamento com os brackets, com o New Evolution. Então, eu tenho que colocar aqui no site, ó, nesta aba, aqui, ó, nessa faixa, ó, tratamento ortodôntico híbrido. Se tiver dúvida, selecione não. Então eu venho aqui e coloco. Estou na dúvida, pô, será que é híbrido ou será que é alinhador? Tenho dúvida, deixa no não. Não, já sei que é híbrido. Eu sei que o caso precisa de uma expansão. Eu sei que o caso é um caso de apiamento severo. Eu sei que precisa de muito correção anteroposterior. Então é um caso híbrido. Então eu já venho aqui e coloco sim. Por quê? Porque aí automaticamente o site já direciona esse cadastro para o tratamento ortodôntico híbrido, ou se você colocar aqui não, para os tratamentos com os alinhadores. Tá bom? Então isso é importante. Isso aqui a gente diminui um tempo absurdo de fluxo para que a gente possa estar apresentando o setup para você, tá bom? Então, qual é a queixa do paciente? Eu sempre falo que a queixa é uma das coisas mais importantes e que vocês têm que tomar muito cuidado, e isso tem que estar 100% afiado na sua cabeça e aqui para nós. Por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, meus dentes inferiores estão tortos.
Quero melhorar a estética do meu sorriso. Enfim, eu sempre escrevo da maneira que o paciente me fala, tá? Então eu estou preenchendo os dados do paciente. Tem gente que às vezes, tortos, aqui saiu errado. Então tem gente que chega aqui e acha que já colocou os dados do paciente. Se você não clicar no próximo, ele não envia esses dados. Enviou, certo? Então aqui agora eu vou fazer aqui, por exemplo, um e-mail contendo a sexta temporada do pessoal. Tá. Então aí o que acontece? Quando eu faço isso, olha a mensagem que vem aqui. Que um e-mail contendo uma senha provisória de acesso ao painel do paciente, porque o paciente vai ter acesso ao painel dele, foi enviado ao paciente cadastrado. Então aí o que você tem que fazer? O paciente vai fazer o quê? Vai receber o e-mail e vai pedir lá para ele redefinir a senha. Ele vai redefinir a senha com a senha que ele quis. E ali, naquele botão amarelo que estava escrito consultor, paciente e doutor, ele pode clicar ali no paciente, faz o seu login, ele entra no seu tratamento, vê as suas fotos, vê o andamento das coisas conforme o caso vai andando, principalmente se for os tratamentos ortodônticos híbridos. Tá bom? Então vamos lá. Agora começam as condições clínicas. Veja aqui em cima que eu tenho 4 páginas de condições clínicas. Ó. Primeiro eu tenho o cadastro do paciente, já foi. Agora eu estou aqui nas condições clínicas, na folha 1. Eu vou preencher 4 folhas. Para depois disso vir para as fotos, radiografias e o scanner no caso de tratamentos ortodônticos com alinhadores. Tá bom? Então na página 1 eu vou colocar aqui condições clínicas, movimentar os arcos. Eu posso movimentar ambos, só o superior? Só o superior? Vai depender do caso do seu paciente, né? Lembra que eu acabei de mostrar um caso de uma paciente que estava usando o New Evolution em cima e o alinhador embaixo? Então eu colocaria aqui só o inferior, certo? Mas na maioria das vezes, né, a gente vai colocar aqui em ambos os arcos, tá? Existe alguma restrição de movimentação dentária? Normalmente não, mas pode ser que esse paciente tenha um implante, pode ser que esse paciente tenha uma prótese fixa, pode ser que esse paciente tenha um dente que esteja com algum tipo de problema periodontal, alguma coisa que você não queira movimentar. Ou vamos dizer que a oclusão dos dentes posteriores está perfeita. Então eu coloco aqui e falo, não quero que movimente tais dentes. Eu só vou trabalhar de canino a canino, superior e inferior. Um exemplo, tá? Um exemplo. Vou colocar os terceiros molares, pode ser que eles estejam ou não. Mas, velho, se há alguma restrição de algum dente, eu venho aqui e coloco, sim, há restrição, e coloco os dentes a não serem, que eu não quero que movimente. Então, quando essa prescrição, né, chegar lá para o pessoal dos planejamentos, eles já vão saber que não podem mexer nesses dentes, que eles vão estar trabalhando, por exemplo, de canino a canino. Então eu vou mexer em ambos os arcos, apenas nos 6 dentes anteriores. Attachments. Eu posso colocar os attachments, deixo a critério da New Orthodontics, se necessário sim, ou não colocar. Bom, eu sempre coloco aqui, ó, se necessário sim. Porque a gente sabe que os attachments têm 2 funções, basicamente. Uma é dar estabilidade à placa e a outra ajudar na movimentação ortodôntica, e tem uma outra de contrabalancear efeito colateral. Enfim, tem outras vantagens, outras funções do attachment. Tá? Então, eu sempre coloco aqui, se necessário sim. Porém, aquele paciente meu que eu falei que foi para a Áustria e eu não queria attachment, então eu vim aqui e anexei todos os dentes aqui, vamos dizer, coloquei em todos, não quero. Vamos supor que aqui tenha uma prótese fixa, né? Aliás, que eu já coloquei ali que não era para colocar, mas vamos dizer que aqui, sei lá, esse dente aqui esteja com algum problema periodontal, que eu não quero, ou ele usa uma coroa aqui, ou ele usa uma faceta, uma lente de contato aqui, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar em cima aqui, vai, uma ideia. Ele usa lente de contato nos 4 incisivos. Então, esses dentes serão movimentados, mas não pode ter attachment, porque senão eu posso estragar essas lentes de contato aí, tá? Ok? Preenchi a primeira página. Olha como é simples e rápido. Agora, o que eu não posso esquecer é de
passar para o próximo, e aí ele vai informando automaticamente. Agora eu estou na página 2. Tá? Então vamos supor, eu quero manter essa relação. Meu paciente tem algum problema ali que eu quero movimentar, eu quero melhorar a relação de canino, a relação de molar. Como eu coloquei no anterior que não era para mexer em nada, né? Lembra que eu coloquei que não era para mexer só era para mexer de canino a canino, eu venho aqui e coloco que é manter a relação tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mantém. Tá? Agora ele tem um overjet. Se você deixar tudo a critério do ortodontista, a gente vai fazer o planejamento para você de acordo com os nossos critérios e as nossas referências. Agora, como eu disse, coloque o maior número de informações possíveis para que aí a gente possa ter um planejamento mais assertivo. Então eu vou melhorar o overjet com desgaste interproximal e lingualização do incisivo superior, num caso de que eu tenha incisivos superiores vestibularizados, vamos dizer assim. Ou eu vou melhorar esse overjet com vestibularização do incisivo inferior, num caso que eu tenho um apiamento severo e dá para eu projetar esse incisivo. Então vamos colocar que vamos dizer que eu vou colocar isso aqui, que eu vou melhorar esse overjet vestibularizando os incisivos inferiores. Tá? Então veja quanta informação interessante que a gente já colocou para o paciente, para o pessoal ali. Que eu não quero que movimente de pré-molar para trás, que eu quero que ele só trabalhe nos dentes anteriores, certo? Que não precisa melhorar os attachments, pode colocar, se necessário, menos dos 4 incisivos superiores, porque ele tem facetas, ele tem lentes de contato. Que eu posso que eu vou manter a relação antero-posterior tanto de canino e de molar, porque já está tudo em classe 1, e que se ele tiver overjet, eu permito que vestibularize esses incisivos inferiores para eliminar esse overjet. Veja quanta informação clínica e importante para o planejamento nessas duas folhas, nessas duas páginas. Tá bom? Vou lá e clico aqui no próximo. E cada clicagem ele está lá, informações e salvas com sucesso. Então ele vai salvando tudo. Vamos supor que ele tenha uma sobremordida. De novo, tudo aqui eu posso deixar a critério dos ortodontistas. Tudo. Mas, de novo, coloque o maior número de informações possíveis para ajudar. Então vamos colocar que ele tem uma mordida profunda aqui. Aí eu quero intruir os dentes anteriores. Eu quero extruir os dentes posteriores, aí eu posso escolher aqui, ó, se são os dentes superiores, que eu quero que extrua, se são os dentes inferiores, se eu tenho que intruir os dentes anteriores e extruir os dentes posteriores, eu posso escolher o que eu quero, tá? Vamos supor que ele não tenha problema nenhum de sobremordida. Eu venho aqui e coloco a critério dos ortodontistas da New Orthodontics. E vamos supor que ele também não tenha desvio de linha média. Eu deixo aqui, ó, a critério dos ortodontistas da New Orthodontics. Mas vamos supor que eu precise corrigir a linha média. E vamos supor que a minha linha média inferior é o que eu preciso corrigir. Mas o quê? Coloque aqui, ó, desviada 2 milímetros para esquerda. Uma das informações mais importantes que a gente tem para o planejamento, seja de qualquer tratamento ortodôntico, com qualquer aparelho, é sobre a linha mediana. Tá? Então, coloquei aqui sobre a sobremordida, estou na página 3, coloquei sobre a sobremordida, coloquei sobre as linhas medianas, escrevi qual linha está desviada, para que lado, marquei e coloquei aqui o quanto tá. Isso é importantíssimo para nós. E vou lá, próximo, e está carregando informações salvas com sucesso. Beleza? Então vamos lá. Vamos supor que tenha diastema. O caso não tem, a gente já falou que tenha apiamento. Mas vamos supor que tenha diastema e eu quero... eu tenho os incisivos superiores vestibularizados, eu quero lingualizar esses dentes e fechar o diastema. Pô, eu coloco aqui, ó. Eu quero perder a ancoragem, quero fechar o diastema perdendo a ancoragem, mesializando. Então, fechar diastemas para mesial. Eu tenho diastema, por exemplo, na distal do canino e eu quero fechar distalizando esse canino. Eu distalizo esse canino e fecho o diastema. Então, tudo vai depender do que você precisa. Se eu não quero nada, a critério dos ortodontistas da New Orthodontics. Veja que nós desenvolvemos um questionário aqui
de condição clínica muito simples, muito fácil, é só clicando e clicando aqui que a gente vai trabalhando isso para você, você vai colocando isso muito facilmente. Então, eu tenho apiamento do superior, como é que eu vou corrigir? Posso primeiro expandir, eu posso vestibularizar, vou ter que fazer desgaste interproximal anterior, vou ter que fazer desgaste interproximal posterior direito, e aí eu vou definindo o que eu preciso. Se eu não quero nada, eu não preciso ficar aqui nenhum. Deixa em branco. Ou, se você quiser, marca nenhum. Tá bom? Mas vamos supor que o inferior eu quero, como a gente já viu lá atrás, primeiro eu vestibularizo. Certo? Primeiro eu vou ver se eu posso vestibularizar e depois, se precisar, eu posso fazer um pouco de desgaste interproximal o quanto for necessário. Entendeu? Lembra que ele tinha um apiamento, que eu estou simulando um caso aqui, que ele tinha um apiamento inferior? Então, eu decidi que eu posso primeiro dar uma vestibularizada nesses incisivos inferiores, para depois eu fazer desgaste interproximal. Se eu não coloco isso, se eu não coloco nada disso aqui, por exemplo, nenhum, aqui nenhum, lá a gente pode pensar em já fazer o desgaste interproximal antes. Então coloque todas as informações o mais completo possível. Primeiro eu vou dar uma vestibularizada e depois a gente vai fazer o desgaste interproximal nesses incisivos inferiores. Tá? Último passo da condição clínica do meu paciente. Vou precisar extrair dente? A critério da ortodontista, da nenhuma ortodôntica, que não dá, né? Então, nenhum, normalmente é isso, né? Ou apenas um dente, vamos dizer assim. Ou 2 dentes, tá? Então, você seleciona aqui se houver a necessidade de alguma extração. Normalmente, a gente coloca aqui. Tem alguma observação a mais? Então, às vezes, eu falo assim, ó, eu quero, por exemplo... Eu quero que giro do 32 da mesial para vestibular e da distal para lingual. Eu acrescento essas informações, entendeu? Eu vou acrescentando isso para que o pessoal, quando for fazer o planejamento, entenda já o que precisa fazer. Intrusão, vamos dizer assim, vamos supor, um exemplo, tá? Intrusão do 11, tendo como limite a borda incisal do 21. Então ele sabe que ele vai ter que intruir o 11 até que fique alinhado e nivelado com o 21. E aqui você vai colocando o maior número de informações possíveis sobre o caso. Quanto mais informações tiver, melhor é. Tá bom? Beleza? Então com isso eu complemento, eu finalizo a segunda etapa. A primeira etapa foi cadastrar o paciente, agora fiz as condições clínicas preenchendo essas 4 partes aqui que colocam os dados do paciente, tá? A condição clínica do paciente. Então, cuidado no cadastro, preencha tudo correto, principalmente o e-mail, porque ele vai receber uma senha por e-mail. Se estiver errado, vai travar o sistema. Tá? Coloque os seus dados completos, os dados pessoais do paciente completinho, bonitinho, certinho, sem pressa, para que a coisa não fique travada lá. Tá bom? Aí, próximo. As informações estão sendo salvas com sucesso. Então, agora aqui, ó, eu vou colocar as fotos. E eu tenho essas fotos aqui, que eu já, como eu falei, eu já deixei aqui pré-selecionado aqui, naquela pasta dos pacientes, né? Lembra? Dos pacientes. Então já está tudo pronto. Ó. Eu tenho aqui os escaneamentos, eu tenho aqui as radiografias, eu tenho aqui as fotos que eu já fiz. Está tudo pronto, recortado, para que eu submeta no site. Então veja aqui, ó. Tem duas observações aqui em cima. Fotos sempre individuais. Quer dizer, não adianta eu querer colocar 2 fotos aqui. Se eu colocar uma foto sobre a outra, a que vai é a última que eu coloquei, tá? As fotos são obrigatórias, com exceção do rosto de frente. A foto lateral precisa estar sorrindo. Lembra que a gente já incorporou essa foto e é importante ter essa foto lateral sorrindo na hora do planejamento. É recomendado que cada imagem tenha um tamanho máximo de 20 MB e que esteja no formato PNG, JPEG ou GIF. Tá? Normalmente é JPEG, né?
Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui e dou uma minimizada nessa página, deixo aqui com 2, abro aqui a do paciente e também dou uma minimizada nessa página do paciente aqui. E vou arrastando isso para o site. Então, ó, lateral direita, basta deslizar e ele vai, ó, automático. Frontal, subo um pouquinho, lateral esquerda, tá? E eu vou ter que enviar, do mesmo jeito que eu estava clicando no próximo, eu tenho que próximo. E aí, como é um pouco mais pesado, vai depender da sua internet. E lá, aguarde, estamos carregando seus dados. Certo? Foi. Então agora nós estamos aqui, ó. Olha lá em cima fica marcadinho, ó. O azul, radiografia, panorâmica e tele. Por exemplo, essa aqui, ó, para você entender também, ó. Tem alguns centros radiográficos que você faz que ele manda em ponto TIFF. Tá vendo, ó? Ponto TIFF. Se eu for querer colocar ponto TIFF, não vai, ó. Porque aqui é ponto TIFF. Ponto TIFF e não vai. Ele vai recusar, ó. Se eu colocar aqui, ele vai recusar. Quando eu for mandar, ele vai recusar. TIFF, tá? Não é JPEG, é TIFF. Ó, tem que ser PNG, JPEG ou GIF, tá? Eu coloquei TIFF e TIFF. Vou mandar. Quando não é o arquivo que é preconizado pelo sistema, lá, erro. Erro ao tentar realizar envio da imagem radiografia panorâmica, verifique se a imagem tem o tamanho de mega ou se está nesse formato. Ok, então estava no formato errado. Venho aqui, ó, essa é JPEG. Essa é JPEG. E venho aqui e próximo. Vamos ver se agora vai dar erro. Então, panorâmica à esquerda, ó lá, com sucesso. Certo? Aqui são os scanners. Tá? Tá aqui os scanners, os escaneamentos, ó. Tá aqui os escaneamentos. Tá? Basta eu arrastar escaneamento para Olha lá, já mudou aqui, ficou para TH. Aqui, como se eu estivesse esperando o arquivo, arrasto para cá, soltei, vai mudar ali, ó. Tiago, então já coloquei os 2 scanners do paciente. O paciente já está com os 2 scanners colocados. E aí, próximo. Informações enviadas com sucesso. Eu estou aqui, ó. Ó o azulzinho. Tá? Eu estou na fase do resumo. Resumo do senhor teste. Resumo da prescrição. Paciente teste masculino, data de nascimento e e-mail. Condição clínica. Tudo que eu escrevi lá, agora tem o resumo aqui, ó. Posso movimentar os arcos? Posso movimentar ambos. Restrição de movimento dos dentes posteriores, bilaterais. Atáchimas, não posso colocar nesses 4 dentes. Então, tudo que você colocou vai estar aparecendo aqui como resumo. Corrigir a linha média inferior. Eu primeiro vou expandir, depois vestibularizar, fazer IPR. Tá tudo que eu coloquei aqui, que eu não vou extrair nenhum dente. Tá tudo aí. Eu posso confirmar. Tô de acordo com tudo. Não para por aí, ó. Tá? Você ainda não mandou praticamente nada para nós. Você só está preenchendo os dados. Você tem que vir aqui agora e clicar em enviar. Acontece muito erro de pessoas que preenchem isso e não clicam aqui para enviar. Se não clicar aqui para enviar, nada vai acontecer. Tá? Então, enviar. Olha lá, aqui está lendo, ó. Pronto, ó. Aí quando aparecer essa mensagem, você tem certeza que você enviou. Sua prescrição foi submetida, a prescrição do paciente, senhor teste, foi enviada com sucesso e está sob avaliação da New Aligner. Assim que o tratamento for aprovado, quem aprova é você, tá? Aliás, a gente aprova, você será notificado por e-mail e receberá instruções para o pagamento. Então vamos voltar lá, ó. Tá? Quando você vê esta mensagem, só quando você tiver essa mensagem, é que você sabe que você submeteu o caso no nosso site perfeitamente, corretamente. Então vamos voltar aqui, ó, nos meus pacientes, para você ver aqui, ó. Por exemplo, essa paciente aqui, eu tenho, depois de submetido isso, fiz todos esses passos, coloquei, preenchi tudo, toda a ficha do paciente. Daqui 3 dias úteis, vamos dizer,
3 dias úteis. Então, se eu coloco na sexta, conte segunda, terça e quarta. Se eu coloco numa quinta, conte sexta, segunda e terça. São 3 dias úteis, não são 3 dias corridos. Tá? Você tem 3 dias úteis para receber o planejamento digital. Tá bom? Em 3 dias úteis você recebe, após submeter um caso, você recebe o planejamento digital. Olhando aqui, ó, tá escrito dessa paciente, ó, visualizar planejamento digital, tá vendo? Aí você vai clicar aqui e vai abrir aqui para ela o planejamento digital. Então aqui já vem escrito, ó, eu vou precisar, esse caso vai precisar de 11 alinhadores superiores e 13 inferiores. E esse problema aqui, ó, que vocês viram, essas duas mensagens, costuma aparecer, é um bugzinho do sistema que nós já estamos tentando resolver, mas costuma aparecer nos Macs, tá? Eu estou usando o Mac aqui, tá bom? Então aqui, ó, eu posso clicar aqui, caso o modelo não esteja carregando, clique aqui. Aí ele vai abrir uma outra página que chama o Nemo Studio, que vai ali, e aí eu vou ver o planejamento dessa paciente. Deixa só aí agora. Pronto, abriu. Esse aqui é o planejamento. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Ela vai usar, deixa eu colocar aqui. Ela vai usar 11 alinhadores em cima, 13 alinhadores embaixo. Tá? E vai precisar colocar a taxa no 14, no 11, no 21, no 24, no 33, no 32, no 31, no 41, no 42, no 43 e no 44. Tá? Quando? Antes do alinhador 1, ó, no passo 0. Tá? Então você recebe todas essas informações. Então aqui é a linha do tempo do superior, que ela vai usar 11 alinhadores. Embaixo é a linha do tempo do inferior, que ela vai usar 13 alinhadores. Deixa eu chegar mais perto aqui. Tá? E se eu clicar aqui, ó, eu vejo a movimentação que vai acontecer com cada alinhador. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao final. Eu posso ver de lá uma lateral, do outro lado, frontal. Eu posso ver até por dentro, uma visão como se fosse da garganta da paciente. Posso ver só o modelo superior trabalhando. Posso ver só o modelo inferior trabalhando. A movimentação que vão sofrer os dentes, tá? E com isso eu defino se eu estou de acordo ou não de acordo com o planejamento que eles me fizeram, tá? Posso dar zoom, posso recuar, posso ampliar, posso fazer o que eu quiser, tá bom? Então eu vou fechar aqui e vou voltar naquela página que seria a página que você estaria abrindo dentro do nosso site para ver o seu planejamento, tá bom? Com certeza, esse videozinho aí, ele é fantástico para venda e confiança mesmo, porque o paciente, ele vê como vai ficar no final e a gente pode alterar isso. Eu posso chegar e falar assim, não, aliás, vamos voltar aqui, ó. Eu posso, vi o planejamento, qual é o próximo passo? Se eu estou de acordo, eu venho aqui em aprovar, ó. Eu é que dou o comando em tudo, tá? Se você não clicar, não vai ter o próximo passo. Então, se eu colocar aqui, ó, é porque eu aprovei o planejamento e vai receber uma mensagem que o tratamento foi aprovado, que os alinhadores já estão indo para a confecção. Se eu colocar aqui recusar, vai abrir uma página onde eu posso escrever aqui o motivo pelo qual estou recusando. Ah, eu não gostei da lingualização dos incisivos, achei que lingualizou demais. Ah, eu queria que intruísse um pouco mais o 21. Ah, eu queria um pouco mais de expansão. Então você pode recusar esse planejamento. E detalhe, tá? Detalhe, recusei mais 3 dias úteis para eu receber o novo planejamento digital. Tá? Então sempre serão 3 dias úteis para eu receber o planejamento digital. Se eu recusei hoje, terça-feira, vamos supor, então na quarta, quinta, sexta eu estou recebendo um novo planejamento digital, certo? Se eu aprovar, em 15 dias, 20 dias, você está recebendo os alinhadores aí na sua clínica do seu consultório.
Então, detalhe importantíssimo. Após avaliado o planejamento digital, eu tenho que vir. Se eu estou de acordo, eu venho aqui e aprovo. Eu tenho que dar o comando, próximo passo. Aprovei? Beleza. Recusei? Eu posso vir aqui e escrever qual o motivo da recusa e mais 3 dias úteis para eu receber um novo planejamento. Tudo bem? Aqui embaixo também tem as orientações, ó. Os attachments devem ser adaptados antes do primeiro alinhador, vai ter que fazer desgaste interproximal em tais dentes. Então vem tudo discriminado. Vai precisar, que nem aqui, ó, usar elástico de classe 3, 316 força média, de uso noturno, durante o tratamento. Vem todos os passos, tudo que você precisa fazer para estar trabalhando. Olha lá. Elástico 316 médio, força leve, de uso noturno. Se tiver dúvida, pode entrar pelo WhatsApp, aqui o contato pelo WhatsApp, para falar direto com os nossos consultores, tá? Então tem todas as orientações aí. O Coral está fazendo uma pergunta aqui. Quantas recusas eu tenho direito? Quantas você achar necessário, Coral? Até que fique 100% do seu agrado. Só tendo o detalhe que para cada recusa eu preciso de 3 dias úteis para te dar um novo planejamento digital. Tá? Mas você pode pedir quantas recusas você quiser. Beleza? Então vamos voltar aqui para os pacientes. Vamos supor que eu aprovei, tá? Eu aprovei. Cliquei aqui em aprovar. Vai aparecer aqui o quê? Pagar New Aligner. Só vai começar a confeccionar os seus alinhadores. Você vai receber um e-mail dizendo que o planejamento do paciente A, B, C ou D foi aprovado e que agora você vai receber um link para efetuar o pagamento do New Aligner. E aí o valor vai estar de acordo com o número de alinhadores que foi selecionado para o seu caso. Você faz o pagamento e aí os alinhadores são confeccionados. Certo? Ok? Então eu dei uma explanada aqui em todo o site, do passo a passo de todo o site. Eu tinha algumas demandas aqui que a gente levantou de alguns problemas. Eu acho que eu coloquei tudo que a gente conversou. A gente dá total apoio, total retaguarda para vocês, mas eu preciso que vocês também façam a parte de vocês, como preencher todo o cadastro de você perfeito, completo, com tudo perfeito, sem errar e-mail, sem errar nada, principalmente e-mail. Fazer o cadastro do paciente completo, com e-mail, porque ele vai receber uma senha por e-mail, onde ele vai ter o cadastro dele no site, onde ele vai poder fazer o acompanhamento do tratamento dele, principalmente se for o tratamento TOI, tá bom? Então, preencha tudo direitinho, vá nas condições clínicas, são apenas 4 páginas, preencha tudo que você precisar preencher. Se achar que faltou alguma coisa, na última página, na 4ª página, tem um quadradinho ali de observações. Às vezes eu encho aquele quadrado de observações, coloco hoje entrou um caso complexo pra caramba, e aquele quadrado ali vai ser um quadrado pequeno de tudo que eu vou precisar colocar lá pro Mari e pro pessoal deles do planejamento. Depois, fotos bem tiradas, por favor. Ó. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar porque as fotos estão mal tiradas. Usem afastadores para tirar a foto. Usem espelhos para tirar foto oclusal. Caprichem nas fotos. Entenda que tudo tem que ser bem feito para que a gente entregue o melhor produto para vocês também. Tá? Radiografia panorâmica, teleradiografia lateral. Se for TOI, presta atenção, se você já definiu e sabe que é TOI, não precisa do scanner. Scanner só na fase dos alinhadores, na fase 2. Então, pessoal, nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês, crescer junto com vocês. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.